E aí, pessoal, seja muito bem-vinda e bem-vindo a mais uma videoaula de História aqui no canal. Meu nome é Laura e hoje nós vamos ver a ação das mulheres na construção da nossa capital, na construção da cidade de Brasília. Essa história começa no ano de 1955. Nesse ano aconteceram as eleições para presidente do Brasil. E o candidato a presidente, o JK, o Juscelino Kubitschek, juntamente com o seu vice, João Goulart, o Jango, ganharam as eleições com 35,7% dos votos. Mas a União Democrática Nacional, a UDN, se mobilizou para impedir a posse do JK e do Jango, alegando que era uma eleição ilegítima, já que eles não conseguiram a maioria absoluta dos votos, ou seja, 51%. Mas a Constituição vigente da época dizia que não era preciso uma maioria absoluta dos votos para ter a posse do presidente, e sim uma maioria simples. Então o Marechal Henrique Teixeira Lott, ele deu um contragolpe para apoiar a posse do JK, para garantir a posse do JK e do Jango. Ele tirou o presidente da época, o Carlos Luz, do poder e colocou no seu lugar o presidente da Câmara dos Deputados, o Nero Ramos. Dessa forma, a partir desse contragolpe, ele garantiu a posse de JK e de Jango em janeiro de 1956. Dessa forma, começou o governo de JK. A partir de golpes e contragolpes e ameaças, o JK ele governou de 1956 até 1961. Uma das características, ou a característica mais marcante do seu governo, foi o desenvolvimentismo, um plano de metas, que era um investimento na infraestrutura no Brasil, no transporte, na energia elétrica. O lema desse plano de metas dele era 50 anos em 5, para incentivar o desenvolvimento, o progresso, a modernização do Brasil. O símbolo desse desenvolvimento, desse progresso, dessa modernização que marcou o governo de JK foi a construção de Brasília, a construção da nossa nova capital. Ela foi construída ali no meio do Brasil para representar uma integração econômica com as regiões do interior do país e também para reforçar o nacionalismo. Quando a gente fala de construção de Brasília, só é falado nomes como JK, o Oscar Niemeyer, Lúcio Costa e os candangos, os trabalhadores da obra. Mas não é falado o nome de nenhuma mulher. Somente nome de 2 mulheres são falados, muito pouco, mas são falados, são mencionados, que é o nome da Dona Sara e da Dona Júlia, a esposa e mãe do JK. Mas se a gente parar para pensar, é um período histórico, a construção de Brasília, a cidade foi construída em tempo recorde, gastou 3 anos para construir a cidade, foi de 1957 a 1960. Se a gente parar para pensar desse período histórico, esse momento da história do Brasil, a construção de uma cidade, não uma cidade qualquer, mas a capital do Brasil. A gente pensar nisso e não ter nenhum nome de uma mulher, nenhuma ação ali que foi feita por mulher, isso soa impossível, não mencionar a atuação feminina nesse período histórico. O fato é que teve sim mulheres, e muitas mulheres, que estavam lá nesse período da construção de Brasília, mas as suas ações, a sua presença, a sua existência na construção de Brasília foi apagada, foi silenciada, foi excluída da escrita da história. A construção da capital do país, no centro do território, não foi uma ideia proveniente de JK. É uma ideia que remonta desde o período colonial, era quase uma profecia religiosa, defendida, por exemplo, pelo Marquês de Pombal.
Marquês de Pombal dizia, em pleno século XVIII, que a capital do Brasil deveria ser na região amazônica. Em um processo que J.K. chamou de a construção de um novo Brasil, o J.K. compreendeu que a construção de Brasília seria a forma mais rápida e proveitosa de desenvolver, de modernizar e integrar o Brasil. No período de sua construção, Brasília era formada por terra vermelha, casas simples de madeira, não tinha água encanada, muito menos energia elétrica. Mas mesmo assim, as mulheres, todas essas pessoas quiseram ir para Brasília para estar lá no momento de sua construção. Toda essa precariedade era superada pelo sentimento de esperança e de orgulho de estar ali participando da construção de um novo Brasil, de um Brasil melhor. As mulheres atuavam como caminhoneiras, parteiras, cozinheiras, lavadeiras, professoras, engenheiras, entre tantos outros ofícios. Nesse momento da história e em tantos outros, e até mesmo atualmente, a sociedade esperava que as mulheres ocupassem um papel determinado. Era esperado que as mulheres ocupassem o papel de donas de casas, de mães, filhas e esposas, tudo limitado ao ambiente doméstico. Enquanto Brasília estava sendo construída, o governo divulgava a ideia de que Brasília seria o ponto de partida da construção de um novo país, de uma nova nação inserida em um novo cenário. Muitas mulheres foram para Brasília para se libertarem, para se emanciparem da figura masculina, para serem independentes, para que lá elas pudessem ocupar o papel que elas quisessem. Brasília, então, se tornou sinônimo de liberdade e, por causa disso, ela passou a ser chamada de cidade livre. Muitas mulheres de diferentes idades, de diferentes regiões do Brasil, foram para Brasília para trabalhar na construção de Brasília, mas elas foram para lá não somente para contribuir na construção da nova capital do país, mas também para construir novas vidas. Lá, como eu falei, elas trabalhavam em diversos setores, todos relacionados ao cotidiano, contribuindo amplamente para a construção de Brasília. A gente pode dizer que não seria possível a construção de Brasília sem a participação das mulheres. A participação feminina na construção de Brasília, não só nesse momento, mas em tantos outros momentos da história, foi apagado, foi excluído, foi tirado da memória das pessoas, da memória social. Isso acontece porque o Brasil foi formado, foi estruturado a partir do patriarcado. O patriarcado é um sistema que tem como característica a autoridade da figura masculina. O patriarcado acredita que o homem tem o domínio de conduzir a vida social, a vida moral, política e econômica. Eles acreditam que as mulheres são fracas, são frágeis, que elas não têm capacidade de conduzir a própria vida e a vida alheia, muito menos questões externas, como política e economia. Por causa do patriarcado, então, há a concepção de que a mulher deve ficar limitada ao ambiente doméstico, ao cuidado com o lar. Ela deve ficar limitada a ser uma boa filha, uma boa mãe, uma boa esposa e também deve cuidar da educação de seus filhos. Os filhos devem receber educação de acordo com o seu sexo, já que a figura feminina e a figura masculina, elas têm papéis sociais distintos, diferentes para serem exercidos. Então, o homem geralmente recebe uma educação com mais liberdades, uma educação mais liberal, uma educação que envolva política, que envolva economia, a vida social, enquanto que as mulheres recebem uma educação voltada ao cuidado com o lar,
voltada a ser uma boa dona de casa, uma boa mãe, uma boa filha. Mas o que é isso? O que o patriarcado tem a ver com a participação feminina na construção de Brasília? Como eu falei, no patriarcado acredita-se que a mulher ocupa uma posição inferior, que ela é frágil, que ela não consegue conduzir a sua vida, muito menos a vida alheia. Então ela ocupa uma posição inferior ao homem, ela ocupa um lugar sem historicidade, sem história. Então todas as suas ações, seus protagonismos, suas vidas são marginalizados da história. E esse sistema patriarcal, ele persiste. Então é por isso que quando se fala em construção de Brasília, não cita o nome das mulheres que participaram, cita nomes como JK, Oscar Niemeyer e os candangos. Então é por causa desse sistema, é por causa do patriarcado, que os testemunhos, as memórias, as experiências, as ações femininas na Cidade Livre foram excluídas, foram marginalizadas na escrita da história sobre a construção de Brasília. Cada ser humano tem uma experiência de vida própria, diferente. Isso acontece porque cada um pertence a um grupo social diferente, a uma etnia, a uma classe social, a gêneros, a sexos diferentes. E isso interfere nas suas experiências, nas suas vivências, nas suas formas de enxergar a realidade. A gente pode dizer que para o indivíduo do sexo masculino, a construção de Brasília foi experimentada, foi vivida como um fato marcante da história do país, como a edificação de uma nova capital, a construção de um novo país com novos ideais e nada além disso. Mas para as mulheres, a concepção que as mulheres tiveram, a experiência delas com a construção de Brasília foi algo além dessa construção de um novo país, de novos ideais, de uma modernização, de um desenvolvimento do país. A construção de Brasília foi experimentada pelas mulheres também como a construção de uma nova realidade social para as mulheres. A liberdade feminina foi construída juntamente com a construção da nova capital do país. A liberdade feminina foi construída com a Cidade Livre. Essas mulheres, elas superaram o patriarcado ali por um momento. Elas enfrentaram a poeira vermelha, enfrentaram a situação precária de falta de saneamento básico, de água encanada, de energia elétrica, para estarem ali, atuarem na construção de Brasília. Eu recomendo vocês assistirem um documentário que está disponível aqui no YouTube. Ele chama Poeira e Batom no Planalto Central, 50 mulheres na construção de Brasília. Nesse documentário, é interessante a gente notar o relato, os testemunhos dessas nossas candangas, dessas mulheres na construção de Brasília. Elas dizem que lá elas ficavam livres para fazerem o que quiserem, elas não tinham medo de serem assediadas, de serem estupradas. Lá elas se banhavam usando biquínis, lá elas dormiam sem trancar a porta de suas casas porque elas sabiam que nada de ruim aconteceria. Elas falam nesse documentário que naquele momento elas se sentiam muito poderosas, que elas se sentiam muito respeitadas. A gente pode dizer aqui que nesse momento, nesse curto momento da história de 3 anos, de 57 a 1960, a gente pode dizer que essas candangas, essas mulheres, viveram em equidade com os homens. Elas ocupavam os mesmos espaços, elas usavam vestimentas consideradas masculinas, como calças, elas ocupavam cargos considerados masculinos, como caminhoneiras, engenheiras. Então a gente pode dizer que por um
curto período ali desse tempo, as mulheres viveram em equidade com os homens na construção de Brasília. Atualmente, as mulheres correspondem a mais de 50% dos moradores de Brasília e mais da metade dessas residências são chefiadas pelas mulheres. Mas a gente faz também uma análise, um recorte racial das diferenças entre as etnias. Ao fazer isso, a gente percebe que mais de 70% dessas mulheres moradoras de Brasília são mulheres negras. Elas ocupam classes sociais mais baixas, como a classe D e E. E analisando também essa parcela da população, a gente vê que essas mulheres negras, elas têm baixos índices de escolaridade e menos de 10% frequentaram o ensino superior. E além disso, as residências, as famílias dessas classes sociais mais baixas, mais de 70% dessas famílias são chefiadas exclusivamente, são de responsabilidade exclusiva dessas mulheres. A gente pode concluir aqui que a situação das mulheres na Brasília atualmente é muito diferente daquela que foi vivida na Cidade Livre no século XX. Aquela equidade que existia entre as mulheres e entre mulheres e homens não é a mesma que se vê hoje. Não se pode dizer que existe essa equidade hoje. E essa diferença, ela se torna mais brusca quando a gente olha a questão racial, a questão da etnia. Mulheres brancas, indígenas e negras presenciam realidades e qualidades de vida distintas. No entanto, todas nós vivemos sobre a mesma estrutura racial e patriarcal que persiste no Brasil. Essa foi a videoaula de história dessa semana. Encontro com vocês novamente quinta-feira para mais uma videoaula de filosofia. Assistam o documentário Poeira e Batom no Planalto Central, 50 mulheres na construção de Brasília. Bons estudos e vejo vocês na próxima videoaula.